tarde, meus amados. Espero que todos estejam bem. Desejo a vocês a paz do Senhor. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, onde nós falaremos um pouco sobre a filosofia da religião. Só que antes de iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir a todos aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, que se inscrevam, ative o nosso sininho e nos ajude então a levar essa mensagem para todas as pessoas. Bora para o nosso vídeo então? Filosofia da religião. Isso mesmo. A filosofia da religião, irmãos, nós temos que entender que dentro de uma perspectiva filosófica, nós temos a discussão, certo? Para quê, na verdade? Porque dentro deste campo, a discussão é sobre o quê? É sobre a existência de Deus. No início, né, quando nós voltamos lá no passado, né, a respeito de Platão e de Aristóteles, por exemplo, eles vieram com argumentos epistemológicos e ontológicos para, na verdade, descrever a existência da realidade divina. Será que existe ou não existe? E aí, quando nós partimos para a epistemologia, que seria este ramo da filosofia, vai ter a finalidade de compreender, através do estudo crítico, o princípio ou o fundamento para validar de maneira consistente o quê? O conhecimento. Validar este conhecimento. Será que existe? Será que não existe? Será que isso é realidade ou não é? É mais ou menos isso. E aí nós partimos para a ontologia, né? Onde a ontologia, ela, para aqueles que não conhecem, seria um ramo da metafísica que vai ter a finalidade de compreender a realidade de um ente, ou seja, a realidade de um ser. Mas para então, né, entendermos ainda melhor este conceito, nós temos que ter evidências racionais da existência de Deus. Sim, evidências racionais. E é isso que, neste campo filosófico, né, vai trazer essa discussão a respeito sobre evidências racionais da existência de Deus. Para isso, né, dentro dessas evidências racionais, nós temos vários argumentos, temos diversos argumentos históricos para tratar sobre isso. Entre eles, nós temos o cosmológico, temos o teleológico, entendam isso, não é teológico, é teleológico. Temos, né, o argumento moral e temos também o argumento ontológico, isso mesmo. Para entendermos então esses conceitos de forma resumida, né, e bem compreensível para todos, partimos então para o argumento cosmológico. Este argumento cosmológico vai defender a ideia de que toda a existência, observem isso, de que toda a existência ela tem uma causa primária, certo? Então é bem isso. Por quê? Porque possui uma razão de ser. Então este argumento é basicamente isso, dentro do cosmológico. Já no teleológico, vai defender a ideia de que o mundo ele é dotado de características como inteligência, ordem e propósito. A inteligência ela é superior e primária. É bem isso. Então, a inteligência aqui, dentro deste conceito teleológico, a inteligência é que vai regir todas as coisas. Então, guardem isso aí, certo? Partindo para o argumento moral, por exemplo, no argumento moral há uma defesa a respeito de que a existência de um ser, que na verdade vai defender a existência de um ser supremo que legisla, ou seja, que governa.
todas as coisas. Isso dentro do argumento moral. Então, existe um ser supremo, certo? Que vai governar todas as coisas. Então, está acima de tudo. Beleza? E o último, o argumento ontológico, que defende, então, que o ser, no caso, desculpa, que o ser humano, na verdade, ele traz dentro de si mesmo, a ideia da existência de um ser plenamente perfeito. Ou seja, essa ideia já existe dentro do ser humano. Essa ideia de que existe um ser plenamente perfeito. Assim, este ser deve então de fato existir. É basicamente isso. E aí, irmãos, eu queria também, a partir desses conceitos, tratar um pouco sobre alguns outros filósofos, né, que no caso foram filósofos cristãos, que também trataram a respeito da existência de Deus. E aí temos, por exemplo, o pensamento de Tomás de Aquino. Como não falar de Tomás de Aquino, certo? Um filósofo cristão muito conhecido. Esse filósofo, Tomás de Aquino, ele abordou a relação entre fé e religião, isso mesmo. Ele abordou então a fé e a religião, fez um estudo a respeito disso e ele trabalhou a teologia cristã, mas baseado no pensamento aristotélico, ou seja, né, lá pegou os pensamentos de Aristóteles e fez um estudo a respeito disso. Como eu falei no início lá, Platão, Aristóteles, certo? Então, ele se baseou muito no pensamento de Aristóteles. E o que ele fez? Ele defendeu o quê? Que a filosofia e a teologia, elas não se opõem. Uma não se opõe à outra. Isso dentro do seu pensamento. E nós podemos observar isso em sua obra muito famosa, conhecida como a Suma Teológica. Todos, né, não sei se todos têm conhecimento dessa obra, mas recomendo, vão lá, dêem uma lida. Lá dentro dessa obra vocês vão entender então esse pensamento dele. De forma resumida sobre essa obra, por exemplo, o que se trata essa obra dele, né? Dentro da obra, ele defendeu, né, ele defende a existência de Deus através de 5 reflexões. Isso mesmo. Através de 5 reflexões, ele defende a existência de Deus. E quais seriam essas 5 evidências, né, essas 5 reflexões que ele traz para a gente? A primeira é conhecida como a via do movimento, ou seja, o primeiro amor. Essa é a primeira reflexão. Nesta via, ele diz que o quê? Que Deus é como se Deus fosse, na verdade, o nosso primeiro motor, ou seja, a origem de tudo. Então, para ele, neste primeiro argumento, Deus é a origem de tudo, ou seja, o que se move, o ser que movimenta todas as coisas. Então, através de Deus, todas as coisas se movimentam. Então, aqui nós vemos então nessa primeira via. A segunda via é a via da causa eficiente. O que seria isso? De acordo com ele, que tudo o que existe no mundo é decorrente do efeito de outra causa. Então, ou seja, tudo que tem no mundo hoje, olha para a sua realidade agora. Tudo que existe na sua realidade, ela é o quê? Ela é decorrente do efeito de outra causa. Entenderam? É basicamente isso. Então, ou seja, existe uma causa inicial que não foi causada. Entenderam isso? Para ele, então, dentro desse pensamento, existe uma causa inicial que não foi causada, já existia, ela é. Assim, Deus, ele então constitui-se essa primeira causa. Deus é essa primeira causa. A terceira via é a via do contingente ou, né? E não, é a via do contingente e do necessário.
O que seria isso? Deus, ele é considerado um ser necessário. Entendam isso. Deus é necessário. É considerado um ser necessário sem ser criado por outro ser. Na verdade, nós é que precisamos de Deus. E ele sustenta. Ele o quê? Ele fundamenta a existência daquilo que é contingente, ou seja, que pode ou não ocorrer. Então, é basicamente isso. Então, este ser, ele que sustenta e fundamenta a existência daquilo que é contingente, ou seja, aquilo que pode ser ou não ser. Certo? Ser ou não ser, né? Ser ou não crer, bem basicamente isso. E a quarta via é a via dos graus de perfeição. Como que seria isso? Como que ele trata isso? Seria o quê? O fato dos seres humanos serem dotados de graus de perfeição e pelo ser humano ser dotado destes graus de perfeição, vai denotar a ideia de que um ser supremo e perfeito é a origem e fundamenta essa perfeição na humanidade. Então, nós como seres humanos, nós temos o quê? A ideia de que existe um ser supremo e perfeito, que é a origem e fundamenta a nossa perfeição. Então, em Deus, segundo ele, encontra-se o máximo da perfeição, ou seja, a causa primeira da mesma. Então, é um pouquinho complexo de entender, né? Mas tudo bem. E a quinta via seria a via do governo nas coisas, da finalidade do ser. Então, basicamente seria o quê? Que existe no universo uma ordem que se pode ser verificada. Então, no universo existe uma ordem que pode ser verificada e ela existe porque um ser a criou. Então, é basicamente isso. Com uma finalidade específica. Show de bola? Até aqui tudo bem? Então, beleza. Partindo então para... Só que a partir disso, eu gostaria então de falar um pouco sobre a respeito das teorias que vêm a negar a existência de Deus. Mas sobre esse tema, né, sobre essas teorias que vão negar a existência de Deus, eu vou deixar para vocês um outro vídeo. Espero que vocês acompanhem este vídeo e depois assistam um outro que vai tratar um pouco sobre essa questão da negação da existência de Deus, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, fica cansativo. Então, por hoje é só. Espero que tenham curtido aí, pessoal. Mas não esqueça, hein? Dá uma curtida aí e nos ajude então a divulgar os nossos vídeos para todas as pessoas aí. Até a próxima aí, até o próximo vídeo. Tchau, um abraço a todos.